Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer os exercícios sobre o movimento uniformemente variado, que eu deixei na última aula. Vamos fazer a correção e qualquer dúvida vocês mandem aí, tá certo? Bom, o nosso movimento da aula passada foi chamado de uniformemente variado, né? Só lembrando, esse movimento ocorre quando a velocidade ela cresce ou diminui de maneira uniforme, isto é, quando no movimento a grandeza que mede a variação da velocidade permanece constante, que é a aceleração. Ok? Vamos lá. Nosso primeiro problema diz assim: no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade inicial, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é, então repare bem, no movimento retilíneo. Se ele é retilíneo, a trajetória é uma reta, certo? Se ele é uniformemente variado, isso quer dizer que a velocidade varia de maneira uniforme, isto é, a aceleração desse movimento é constante. E esse movimento ele parte com velocidade inicial zero. Então ele quer saber o que acontece com a distância percorrida, com ΔS. Logo, letra C. Vocês conseguiram chegar a essa resposta? Vamos comentar. A equação da velocidade para o movimento uniformemente variado é essa aqui. ΔS, que é a distância percorrida, que ele está falando aqui, né? A distância percorrida, meu ΔS. Então, está aqui o meu ΔS. É igual a V0T mais 1 meio de AT2, né? AT ao quadrado, ok? 1 meio. Então, observe que essa velocidade, ele diz que é zero. Se essa velocidade é zero, a gente reescreve a equação e ela fica nesse formato. Olha aqui. Vocês percebem que o A é constante e 1 meio também é uma constante. Então, nós percebemos que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo do percurso. Portanto, como eu disse a vocês, diretamente proporcional. Tá? Diretamente proporcional ao tempo do percurso. E aí a letra é a letra C. Ok? Perceba que tem aqui, ó, inversamente proporcional. Não é inversamente, é diretamente. Se aumentar o tempo, aumenta a distância percorrida. Questão número 2. Um automóvel parte, tá certo, do repouso. Bom, se ele parte do repouso, então essa velocidade inicial é zero. E atinge a velocidade de 100 km por hora em 8 segundos. Então, uma pergunta que fica clara aí é: qual é a aceleração desse automóvel? Então, se nós estamos estudando o movimento uniformemente variado, e esse problema cai no movimento uniformemente variado, a gente conclui que a aceleração ela é constante e diferente de zero. E aí a gente pode escrever, não sei se vocês acharam, mas a resposta do problema é de 3,48 metros por segundo ao quadrado. Vamos resolver. Primeiro, vamos converter essa velocidade de 100 km por hora para metros por segundo. Então, a regrinha foi dividir por 3,6, que deu 27,8 metros por segundo. Essa é a velocidade atingida pelo automóvel nesses 8 segundos. Substituído na equação do movimento, a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, vamos substituir, olha aqui, o V final, que é a velocidade atingida de 100 km por hora, que deu 27,8 metros por segundo, substituir aqui. O V inicial é 0, A e o tempo substituir também 8. Portanto, 27,8 dividido por 8 deu 3,48. Ok, pessoal? Então, a aceleração desse automóvel, nesse intervalo de tempo de 8 segundos, foi de 3,48. Terceira questão. Uma partícula em movimento retilíneo move-se de acordo com a equação. Veja, a equação aqui que você percebe é uma equação da velocidade. E você percebe que ela varia em função do tempo. Então, essa velocidade está variando. Então, o movimento ele é uniformemente variado. A equação também do primeiro grau, né?
Com o espaço medido em metros e o tempo medido em segundos. Determine para essa partícula a velocidade inicial, a aceleração e a velocidade no instante 5 e 10 segundos. A letra A e a letra B você pode resolver simplesmente comparando a equação do movimento à equação do problema, certo? Então vamos lá. A resposta da letra A e da letra B, 10 metros por segundo e 3 metros por segundo ao quadrado. E se você fez a C já também, deu 25 e 40 metros por segundo. Vamos ver. Vamos ao comentário. Como eu disse a vocês, vamos só comparar a equação do problema, V igual a 10 mais 3t, como vocês podem ver aqui, com a equação do movimento. Essa é a equação do movimento. Então, comparando V embaixo de V, V0, 10, né? Comparei aqui, achei V0, 10, e achei o A igual a 3. Portanto, V0, 10 metros por segundo ao quadrado, e A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Não faz cálculo, é só comparar as duas equações, a equação do movimento estudado e a equação do problema sugerido, ok? Nós temos agora a velocidade nos instantes 5 e 10. Então, a gente vai substituir na equação do problema, perceba. V igual a 10 mais 3 e o T 5, 5 vezes 3, 15, com 10, está aqui 25. E no instante 10, 10 substitui 10, 30, 40, ok? Portanto, a resposta da letra A é 10 metros por segundo ao quadrado, da letra B é de 3 metros por segundo ao quadrado, né? A letra A é 10 metros por segundo, que é a velocidade, a letra B 3 metros por segundo, e a letra C 25 e 40 metros por segundo. Quarto, a função horária da posição de uma partícula, né, material, ponto material, dada no sistema internacional, então isso aqui significa dizer que o espaço vai ser medido em metros e o tempo medido em segundos, e como é a função horária da posição, esperávamos uma função desse tipo aqui, uma equação onde t é elevado ao quadrado, certo? T é elevado ao quadrado é a equação do segundo grau, né? Polinomial do segundo grau. Então a pergunta é, vamos lá resolver? Sua velocidade inicial, sua posição inicial e a aceleração são respectivamente iguais. Vamos lá. Mais uma vez, o problema fica muito simples, né? Se você observar, você vai comparar as duas equações, a equação do movimento com a equação do problema. Então, o que é que nós temos aqui? Você achou a letra B de dado? Vamos ver. Essa é a equação do movimento. E essa é a equação do problema. Então, S debaixo de S, S0 comparando. Então, o S0, 15 metros por segundo. Então, você vem para cá, ó. Não pode ser a A, que diz que é 2. Não pode ser a B. Não pode ser a E. Portanto, só observando que a velocidade, que a posição inicial era de 15 metros, a gente já tem duas opções, a letra C e a letra D, certo? Comparando agora aqui, ó, o V0 também igual a 10. Então, continuamos com as letras C e D. E agora um detalhe, ó. A aceleração aqui, que aparece 2, só que na equação original, você vai perceber, você tem que colocar o t em evidência. T ao quadrado, t ao quadrado. Você vai ter 1 sobre 2 igual a A. E aqui você tem 2. Então, isso quer dizer que o número que está aqui não é o A. Aqui é o A sobre 2. Portanto, você multiplica por 2. Tá? Então, você vai ter, então, A sobre 2 igual a 2. Portanto, A igual a 4. Ok? E, portanto, a resposta é a letra D.
como nós vimos aqui, um problema simples, tá certo? Por comparação de movimento. Pessoal, ficamos por aqui. É um prazer, tá certo? Na próxima aula vamos finalizar a cinemática com o último movimento, que é o movimento circular uniforme. Então, para vocês, um grande abraço, boa aula.